Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, obrigado por estar aí, juntos nesta oportunidade para aprendermos mais da Palavra de Deus. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado por estar aí e prazer em servir os amados irmãos e irmãs. Se você quer, pode baixar esses slides para teu aparelho, seu celular, notebooks, e usar em tua escola bíblica dominical. É um prazer servir aos amados. Hoje a nossa lição tem como título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. E o Salmo 73, 28 diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. E o texto, a verdade aplicada, diz: como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai, nossos temores e nossas angústias. Tá? Então, o privilégio que temos de poder apresentar, tá, ao nosso Deus e ao mesmo tempo que o nosso Pai, tá, nossos temores e angústias. Temos três objetivos, que é apresentar o conflito existencial de Asaf, depois ensinar como vencer o sentimento de inveja e, em seguida, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Nosso texto de referência está Salmo 73, versículo 1, ou verso 1, e Salmo 77, versos 3, 4, 11, 16. Você lê em casa que eu já vou para a introdução. Os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada, além de revelar a bondade e misericórdia do Senhor. Então vamos ver como nós podemos aprender, tá? Como esses salmos nos contribuem, tá, na reflexão e oração. Primeiro, nós vamos ver no tópico 1, o conflito existencial de Asaf. Dentro disso, vamos subdividir em 3 pontos, que é a bondade de Deus, resistindo à tentação e a questão da inveja. Tá? É muito importante, meus amados, entendermos esses pontos, porque eu creio que todos nós já passamos por um momento de questionamento, né? Por que aconteceu isso? Por que tem que acontecer comigo? Por que estamos passando isso? Por que eu estou passando isso? E ao mesmo tempo pensar, né, sobre como Deus é bom. Vamos meditar aqui. Então, que o Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana. Uma coisa aqui que você deve compreender, meu irmão, minha irmã, é que Deus não fica bravo com teu questionamento. Tá? Deus não gosta da incredulidade, isso é fato. Tá? Mas questionar para compreender, olha, não é questionar por incredulidade, mas questionar para compreender mais as ações de Deus, tá? Deus convida até mesmo a isto no livro do profeta Isaías, onde diz: vinde e questione, arguime, diz na tradução corrigida, né? Vinde e questione. Tá? Ou seja, há momentos que eu sei que você não entende o porquê que acontece algumas coisas na tua vida, mas você vai ver que Deus gosta, que você chegue-se a Ele, converse com Ele, tá? E outra questão aqui é que vai afligir, né, a prosperidade ilícita, né, que está tendo o ímpio, né? Parece que é mais fácil, tá, do que aquela que é lícita, né? Parece, tá? Vamos entender aqui. A bondade de Deus. Primeiro, o salmista Asaf, está só esclarecendo. Asaf é o líder do grupo de louvor. Ele é o líder
tá? Da parte de adoração na casa de Deus. Agora veja, mesmo às vezes sendo alguém que está acostumado a adorar a Deus, é possível cair em um momento, tá, de fraqueza. É normal, é ser humano, tá? Não existe ser perfeito, ok? Então o salmista, o Asaf, ele é um adorador, o ministério dele é de adoração. Mas tem um momento, né, que ele esfraqueceu. Ele disse: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele começa assim, adorando a Deus, tá, pela sua bondade, e termina os salmos confessando, testificando da sua confiança no Senhor. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, aqui nós vemos 2 pontos: bondade da parte de Deus e confiança da parte humana. Então, quando eu entendo o quão bom é Deus, a minha confiança cresce, tá, para com Ele. Tá? Então, esses 2 pontos que o salmista nos coloca. Resistindo à tentação, o salmista analisa, tá, o seu comportamento. Ele começa a pensar, né? Por que meu comportamento foi aquele? Veja, o comportamento, né, do salmista diante de essa aparente prosperidade do ímpio, tá? E ele começa a pensar, diz assim no versículo 2, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Tá? Então é interessante isto, porque o salmista começa a pensar no seu comportamento. Talvez você já se pegou também nisto. Tem momento que você, ou eu já pensei, né? Nossa, por que eu fiz isso? Onde estava a minha cabeça? Né? Por que... Tá? Então, há momentos na vida que é assim, né? De repente, nós fazemos algo e depois começamos a pensar. Né? E o salmista disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Né? De repente, eu comecei a andar quase por um caminho que não é ideal. Por que será? Bom, vamos entender que comportamento é fruto. Olha só, comportamento é fruto. Eu estou dizendo, tá? Aqui eu coloquei um desenho que, olha só, os frutos são algo externo, que tem uma raiz, que está alimentando esses frutos, provocando esses frutos. Então você vai entender que comportamento é fruto. Se eu quero mudar meus comportamentos, eu tenho que mudar o quê? Minha raiz. Tem pessoas que se esforçam para se comportar de forma diferente, mas não cuidam da raiz do problema. Isto é, dos pensamentos e sentimentos. Nós temos que entender que os nossos pés vão aonde o nosso coração aponta. Olha só, os nossos pés vão aonde o nosso coração aponta. Lembra de Mateus capítulo 6? Onde estiver o vosso coração, né? Aliás, o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O versículo seguinte diz: não podeis servir a 2 senhores. Ou seja, se o teu coração estiver na riqueza, ele vai mandar na tua vida e teus pés vão em direção à riqueza. Tá? Isso aqui colocando em contraposto, tá? De que quem está dominando quem?
Você quer resistir à tentação? Muda o que está no teu coração. Muda os valores. Mas como é que eu mudo o meu coração? O sentimento do meu coração. Sentimentos, veja, são provocados por informações. Tá? Então, que informações eu tenho na minha cabeça que estão provocando estes sentimentos? Estes sentimentos estão provocando os comportamentos. E esses comportamentos, dependendo se é bom ou mal, têm um resultado. Então, você quer mudar teu resultado final, né? Você vai ter que mudar teu comportamento. Para mudar teu comportamento, você vai ter que mudar os sentimentos, teus valores. Para mudar teus valores, você vai ter que mudar, para mudar teus valores e sentimentos, você vai ter que mudar as informações que estão na tua cabeça. Por isso, Paulo, ele disse assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, é Paulo nos ensinando, tá? Então, se eu quero ter um resultado diferente, tá? O resultado que você tem, você não está gostando do resultado, quer mudar ele, faz esse processo, tá? Não muda somente teus comportamentos, não dá certo. Você vai ter que mudar primeiro o conteúdo de informações que está na tua cabeça. Você vai ter que transformar, renovar teu entendimento. Este novo entendimento vai gerar o quê? Novos sentimentos, novos valores. E aí vai gerar novos comportamentos. E isto, é claro, que vai gerar novos resultados. Amém? Inveja, disse assim o salmista, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só que interessante aqui acerca da inveja. A comparação que o salmista está fazendo, ele está olhando para o ímpio, aquela prosperidade sem caráter, tá, de uma pessoa, e ele está olhando para si. E toda comparação, meu amado irmão, minha irmã, toda comparação que você vai fazer, que faz, gera dois resultados. Se eu comparo a minha vida financeira com dos outros, vai gerar dois resultados. Se eu comparo a minha vida social com dos outros, vai gerar dois resultados, tá? Ou um dos resultados. Então, ou vai gerar arrogância, porque eu vou achar que eu sou melhor que os outros, isto é, vou menosprezar os outros, né? Um menosprezo dos outros se sentindo superior. Ou às vezes, na comparação, nós caímos do lado oposto, baixa autoestima, ou seja, se sente inferior aos outros. Então, não faça comparações, ok? Evite estes problemas. Tanto a arrogância quanto a baixa autoestima são problemas que não precisamos estar vivendo. Escolha não se comparar a ninguém. Cada um de nós tem sua história, cada um de nós tem seu contexto, cada um de nós temos nossa própria vida. Então não se compare com os outros, ok? Porque esta comparação gera uma inveja que vai trazer problemas na tua vida. Vencendo o sentimento de inveja. Agora veja só, como é que vamos vencer? Entrar no santuário, permitir ser restaurado por Deus, e a prosperidade dos simples é temporária. Bom, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Vale a pena ser santo? Asaf, ele está vendo na comparação uma pessoa sem caráter prosperando rapidamente, enquanto ele, que tem uma vida
separada, né, para viver uma vida pia, uma vida santa, né, ele não está prosperando. Ou seja, ele está tendo uma vida com caráter, não prospera rapidamente. O outro, uma pessoa que está usando de má fé, sem caráter, está prosperando rapidamente. Aí ele pensa, vale a pena ser santo? Será que vale a pena ter uma vida de santificação? O que é ser santo? Ser santo é separado de para uso de. Olha só, separado de algo para um uso específico de outra coisa. Parafraseando, tá, a pergunta, vale a pena ter uma direção específica? Vale a pena ter um foco específico? Já estou parafraseando a questão, vale a pena ser santo? Já que santo é ser separado para o uso de, né, ou seja, é direcionado para um foco específico. A pergunta é, vale a pena ter uma direção específica? Vale a pena ter um foco específico? Claro que vale a pena, né, irmãos? Pessoas que têm foco, pessoas que têm uma direção específica vão muito mais longe na vida. Quando a palavra de Deus nos convida à santidade, nos convida a um estilo de vida focados. E toda pessoa que tem foco, que tem concentração, ele consegue se separar de para uso de, tá? Ele tem sempre mais sucesso, tá? Aparentemente, alguém que está sem caráter, ele prospera rapidamente. E parece que aquele que tem caráter, foco, parece que não prospera porque é a longo prazo. Vamos entender mais aqui no transcorrer da lição. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Olha só, quando ele entra no santuário, neste momento deixa de focar nas supostas prosperidades dos ímpios e foca em Deus. Você está entendendo? Quando eu fico me comparando com os outros, eu gero problemas em mim. Mas quando eu coloco meu olhar em Deus, este benefício é sistêmico, ou seja, o focar em Deus, tá, provoca um crescimento em todo o meu sistema de vida, tá? É um benefício para todo o meu ser. Quando falamos de visão sistêmica, estamos dizendo de como afeta isto nossa vida. Veja o que Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, olha aí, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está vendo como o benefício sistêmico? Se eu começo a ter um foco direcionado, tá, somente para algo específico, então, santidade estamos falando, todo o teu corpo terá luz. Então, ter uma vida santa, tá, é uma vida que traz benefícios, e Deus nos está ensinando a ter uma vida, tá, focada, uma vida separada de para o uso de. Então, todo o nosso corpo sai ganhando, toda a nossa vida sai ganhando. O salmista permite ser restaurado por Deus. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Crise de fé, todo mundo passa. Eu não sei você, mas eu já passei também crise de fé. Isto é, tem um momento que parece que o negócio desanima. Tem um momento que parece que o peso é muito. Mas isso é normal. Faz parte da vida. Tá? Agora, eu tenho que entender que os nossos sentidos naturais, visão, paladar, tato, olfato, audição,
querem ser satisfeitos e são tendenciosos a ouvir os barulhos externos. Olha só, eu quero que você entenda o que é que está alimentando teus sentidos, o que está alimentando meus sentidos naturais. Porque, lembra da slide anterior, que pensamentos, tá, geram, né, sentimentos. Então, que informações eu estou recebendo através destes sentidos? Visão, né, paladar, tato, olfato, audição, tá? Que informações estou recebendo por isso? O que está alimentando estes meus sentidos? Então, eu posso entrar em crise de fé se eu começo a me alimentar com informações erradas. Por isso o salmista ele entra em crise, porque ele começa a colocar informações erradas na sua cabeça, começa a se comparar com as pessoas, começa a olhar o lado errado da vida. Então, pensa, tá? Se você está passando por uma crise de fé, o que está alimentando teus sentidos? Bom, a fé aumenta ou diminui conforme os pensamentos que penso. Tá vendo? Olha só o exemplo que nós temos de Mateus 11, versículo 4. João Batista na prisão diz assim: ouvindo falar dos feitos, João Batista manda perguntar a Jesus: és tu? Olha só, és tu aquele que haveria de vir? João Batista, ele está em conflito consigo mesmo, igual o salmista. O que ele está vendo com seus olhos naturais é uma cadeia. Só que ele ouviu falar dos feitos de Jesus lá fora. E isto não está batendo, não está congruente, ele não está encaixando. Ele disse: mas eu estou vendo na minha vida cadeias, prisões, sofrimento, talvez morte que vai vir. E eu estou ouvindo que Jesus está fazendo milagres. Como assim? Não está dando, não estou entendendo. Os discípulos vão e Jesus responde: anunciem, olha só, falem, façam que João escute, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Olha só, Jesus está corrigindo, tá, aquilo, né, que João está ouvindo e vendo. Jesus está dizendo: contem, reforcem o que João está ouvindo e acrescentem isso que vocês estão vendo. Porque João, ele está ouvindo em parte e está vendo, seu olho, sua visão, está vendo a cadeia. Vão lá e contem para ele. Estão sendo curados os cegos, paralíticos andam, demônios são expulsos, aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha só, quando João escuta isto, a fé dele é edificada. O que você está ouvindo? Eu coloquei aqui uma pergunta: que tipos de amigos você tem? Cuidado com o tipo de amigo que você tem. Os amigos estão contando para você, trazendo informações que edificam a tua fé, ou estão trazendo informações que não edificam a tua fé? Que tipo de amigos você tem? Ainda mais, só reforçando aqui, veja, João, ele disse que está vendo, né? O que ele está vendo, a cadeia, e eu estou ouvindo alguma coisa. Olha que Jesus coloca 6 pontos para João prestar atenção. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados,
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Olha só, tá? A felicidade, Jesus está dizendo, a paz habita em crer que eu sou o que o Pai diz que eu sou. Parafraseando, Jesus está dizendo isso. João, fica tranquilo, eu sou o que o Pai diz que eu sou. Eu sou. Porque lembra que lá no batismo o Pai testificou de Jesus? Este é meu Filho amado, nele me comprazo. E em Lucas, Jesus pega o texto de Isaías, diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para curar os enfermos, libertar os oprimidos, anunciar o Evangelho aos pobres. Então, nesse texto, Jesus está reforçando a fé de João mediante a sua palavra e a sua ação. Tá? Isso é muito importante. Quando nós estamos fracos na fé, esfraquecemos, nós vamos relembrar aquilo que Deus disse. Prosperidade dos simples é temporária. Asaf percebe que a prosperidade dos simples é temporária. Então, quando percebemos que toda prosperidade com base nas motivações erradas, tá? Ou seja, é caráter ímpio, não permanece a longo prazo. Tá? Com motivações erradas e caráter ímpio. Tá? Então, essa prosperidade, tá, não vai a longo prazo. Somos motivados a perseverar, então, no conselho do Senhor. Tá? Quando percebemos que toda prosperidade com base nas motivações erradas e caráter ímpio não permanece a longo prazo, somos motivados a perseverar no conselho do Senhor. Ou seja, vale a pena ter uma vida santa, porque a longo prazo sempre saímos ganhando. Motivações errôneas são autodestrutivas. Tá? Você querer buscar a prosperidade motivado pela inveja, pela raiva, pelo ódio, provar aos outros que pode, isso é autodestrutivo. Esse tipo de prosperidade, ele chega a um topo, mas depois cai. Tá? Ou o caráter, né? A pessoa prospera rapidamente enganando os outros, mentindo os outros, roubando os outros, passando a perna em todo mundo, etc. Tá? Isso é uma prosperidade também enganosa. Tá? Uma hora cai. Tá? Então, Jesus, tá? Ou o salmista, né? Asaf, entendeu, tá? Este mistério. Clamando em meio à angústia, grito do aflito, sintomas da aflição, restabelecendo a fé. Salmo 77 nos mostra o clamor de uma alma angustiada e nos instrui sobre como enfrentar os desafios da vida. Vamos entender? Asaf mesmo, tá? O líder do grupo de louvor angustiado. Isso é um desastre, né? Veja só, aquela pessoa que está colocado num cargo para motivar o povo a louvar a Deus, ele está angustiado. É ser humano, não é, irmãos? Ser humano é assim. Tem momentos que, por mais que você esteja numa função, às vezes se abate. Só que uma coisa interessante, aqui aprendemos que a angústia pode atingir qualquer ser humano, independente de cargo, tá? Não pense que pastor, líder de louvor, né, ou outros cargos não sofrem aflição. Só que nós temos que aprender também que nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Lançando sobre Ele, diz Pedro, toda a vossa ansiedade. Deus entende, tá? Quer gritar de aflição, quer falar com Ele, fala. Sabe o que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a porta e abre o bocão, tá? Fala, amém? Sintomas da aflição, não querer ser consolado.
meu irmão, minha irmã, uma dica, tá? Uma dica aqui. Às vezes, palavras como, não fique assim, não fique triste. Às vezes, essas palavras não ajudam em nada quando alguém está aflito. Sabe o que é melhor? Escute, empatize, eu quero dizer, sinta o que o outro está sentindo. Compartilhe sentimento. Tá? Sinta, isso alivia. Tá? Às vezes não é palavras. Escute a pessoa, concorde com ela. Tá? Empatizar é você captar, tá, o sentimento, concordar com ela. Quando outra pessoa se sentir compreendida, vai se aliviar. Tá? Então, nem sempre palavras, tá, como não fique assim, não fique triste, ajudam. E sintomas da aflição também é a ausência de palavras. Quando as pessoas ficam em silêncio, é um perigo, tá? Porque tudo está ficando dentro, né? E isso, esses sintomas ou essas aflições internas, se não expostas, tá? Vai dar problema. Ficar em silêncio, então, pode ser perigoso. Outra coisa é sentir-se rejeitado. O sentimento de rejeição pode afetar não somente a nossa relação com Deus, tá? Se sentir rejeitado por Deus, mas também com todos ao nosso redor. Tá? Quando nos sentimos rejeitados, às vezes, por Deus, tá? Achamos que ninguém mais gosta da gente, né? Então, isso é um perigo, tá? Se sentir rejeitado. Estabelecendo a fé, o salmista reconhece que a angústia é um resultado de seus pensamentos. Eu gosto disso, tá? Quando nós entendemos, quando a ficha cai, falamos, peraí, por que estou pensando besteira? Calma aí, eu estou me sentindo aflito, meu ânimo está caindo, porque eu que estou pensando besteira. Eu estou pensando palavras que não edificam. Eu estou pensando lembranças que não edificam, que não me dão ânimo. Eu não vou fazer isso, né? Então, o salmista começa a gerar pensamentos diferentes. Como? Mediante o meditar das obras do Altíssimo. Dica para você, meu irmão, minha irmã, que quer melhorar seu ânimo, sua alegria, seus sentimentos, sua emoção. Pense nas obras de Deus na tua vida. Pensa, tá? Libertação do Egito. O salmista começa a pensar, nossa, como Deus foi bom, como Deus foi poderoso, mandou aquelas pragas e olha, nos protegeu de todas elas. Olha, nossa, como foi bom quando à meia-noite nos libertou do Egito. E ele, glória a Deus, aleluia, começa a lembrar disso. Diz, lembra daquele momento, eu posso até ver aquele momento que se abriu o mar vermelho e no deserto, maná todo dia, 6 da manhã, maná fresquinho, água, carne. Oh, como Deus é bom. Tá? Quando começamos a pensar nestas maravilhas de Deus, a nossa fé se restabelece. Porque nós voltamos a compreender que Deus é fiel e poderoso. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Convido você a pensar nas coisas grandes do Senhor. Nós concluímos, apresentamos o conflito, né, existencial de Asaf, ensinamos como vencer o sentimento, foi nosso propósito ensinar o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Deus te abençoe, espero que você seja edificado, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe.